Olá, querido internauta, querido irmão, querido amigo que mais uma vez nos acompanha através desse vídeo. Que alegria poder chegar até onde você está mais uma vez, para juntos estudarmos a palavra de Deus, entendermos onde estamos e para onde vamos, e entender que nós estamos vivendo os últimos eventos da história desse mundo. Sem medo. Por quê? Porque quando estudamos a palavra de Deus, entendemos que o final da história desse mundo é o início da eternidade com Cristo Jesus. Em um lugar onde não vai existir mais sofrimento, problemas financeiros, emocionais, conjugais, não vai existir mais a morte, a dor, as doenças. Nada disso mais vai existir. Por isso eu convido você mais uma vez para juntos estudarmos hoje o capítulo 8 deste livro tão especial. Quero deixar também um grande abraço a cada querido amigo internauta que tem nos acompanhado. Também ao meu distrito aqui de Tatuí. A cada um de vocês que tem acompanhado, divulgado, compartilhado. Esta é a missão que Deus nos confiou. E hoje nós vamos dar sequência a esta série. Na quarta-feira falamos a respeito da vida no campo. Hoje falaremos a respeito da vida nas cidades, nas grandes cidades. Vamos nos identificar com muitos detalhes e, através da orientação de Deus, sabermos como lidar com essa situação. Mais uma vez, para estudarmos a palavra de Deus, é importante pedirmos auxílio dele. Eu convido você, da maneira que você está, para que você pare um pouquinho, você feche seus olhos para a gente falar com Deus. Pai querido, queremos colocar em tuas mãos cada querido internauta, também quero me colocar nas tuas mãos, pedindo ao Senhor, pela ação, intervenção e pelos méritos de Cristo, que o sangue que foi derramado na cruz venha nos lavar e purificar de todo pecado. Abrindo nosso entendimento, nosso intelecto para compreender estas verdades tão significativas para os dias que vivemos. Fique conosco, dirija esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, para facilitar nossa compreensão, vou, mais uma vez, compartilhar a nossa tela, para que assim a gente tenha acesso a esse conteúdo, desse livro tremendo. Lembrando que, se você perdeu os assuntos, os temas anteriores, é só entrar no canal PR Carlos Martins, e ali você vai ver todos os temas, os 8 temas do livro Eventos Finais. Livro este escrito por Ellen White. No primeiro capítulo falamos um pouquinho a respeito da vida dela e seu ministério, entendendo que os seus escritos também são uma fonte inspirada por Deus. Como eu mencionei, vamos falar então a respeito das cidades, capítulo 8. Como começou as cidades? As cidades têm um cunho positivo ou negativo? Vamos ver no registro, é dito o seguinte: Caim se retirou da casa do pai. E você sabe bem quem foi Caim. Caim foi um dos filhos de Adão e Eva que tirou a vida de Abel. E Caim, após ter tirado a vida do seu irmão, retirou-se da casa do pai. Então, fundou uma cidade, chamando-a pelo nome de seu filho mais velho. Isso está registrado em Gênesis capítulo 4, versículo 17. Saíra da presença do Senhor, rejeitara a promessa do Éden restaurado, a fim de buscar o quê? Suas posses e alegrias na terra, sobre a maldição do pecado. Aí, portanto, vamos dizer que é um dos progenitores da existência de uma cidade. Deixa pai e mãe e ele foi. E o texto diz que ele funda uma cidade. Isso está na Bíblia, mas algumas outras citações a respeito da fundação de cidades. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousara, Monte Ararat. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador e lançar de si as restrições de sua lei, sentiam um
incômodo constante pelo ensino e exemplos de seus companheiros tementes a Deus. E o que eles fizeram? Viajaram para a planície de Sinear, nas margens do rio Eufrates. E ali o que fizeram? Edificaram uma cidade, e nela uma torre de altura tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha do mundo. Você conhece essa história, está registrado em Gênesis, a Torre de Babel, cujo propósito era a exaltação do próprio nome, do nome daqueles que iriam construir tudo aquilo. Portanto, a gente vê que os primeiros construtores de cidades estão atrelados àquilo que é mal. Uma busca por uma independência, cujo propósito é exaltação do próprio nome e esquecimento de um Criador. Veja mais, as cidades são viveiros de vícios. Ellen White registra nesse livro. A sucessão de prazeres e divertimentos centraliza-se aonde? Nas cidades. Os muitos feriados animam ao quê? Ociosidade. Os divertimentos, o teatro, corridas de cavalo, jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias estimulam ao extremo todas as paixões. A juventude é arrastada pela corrente popular. Parece que ela escreveu hoje pela manhã. Olha só a sucessão de prazeres, feriados, ociosidade. E muitos estão ociosos nesse período de isolamento. Muitos estão mais preocupados com o quê? Com os divertimentos. E utilizam destes divertimentos mundanos para banquetear as paixões carnais. Olha só o que é dito aqui. As cidades se estão tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal, e encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Isso foi visto em muitas cidades. Talvez uma delas predomine o nome, em razão já de ter ouvido por algumas vezes. Mas no passado, no Antigo Testamento, é mencionado a cidade de Sodoma e Gomorra, cujo todo o conteúdo que acabamos de ler se encaixa perfeitamente no quadro daquela cidade e das cidades, grandes cidades que vemos hoje. No livro de Ezequiel, no capítulo 16, o versículo 49 e 50, e também no livro de Judas, no capítulo 1, versículo 7, a gente encontra algumas características de Sodoma, de Gomorra, e é que a gente pode notar nas cidades de hoje, que é a soberba, o orgulho, a ociosidade, a indiferença para com o próximo, a indiferença em estender o braço para ajudar o próximo, as abominações, a fornicação, ou seja, o sexo sem compromisso, o sexo fora do matrimônio, instituição criada por Deus. Tudo isso está o quê? Arraigado nas grandes cidades. Por isso são viveiros de vícios. Vícios estes que prevalecem à vontade humana. Deus está retirando o seu espírito das ímpias cidades, as quais se tornaram como as cidades do mundo antediluviano e como Sodoma e Gomorra, suntuosas mansões, maravilhas da habilidade arquitetônica, serão destruídas de um momento para o outro, quando o Senhor notar que os proprietários excederam os limites do perdão. A destruição pelas chamas de majestosos edifícios que se presumia serem a prova de fogo é uma ilustração de como em pouco tempo a arquitetura da terra jazerá em ruínas. Olha quantos detalhes nesse texto. Primeiro detalhe
é que ela está falando a respeito daquilo que acontecerá e que já aconteceu no decorrer da história em algumas cidades, como Sodoma e Gomorra. Mas tudo isso em razão do quê? De ter excedido o limite do perdão. E como assim exceder o limite do perdão? Poderíamos aqui dizer que é o pecado contra o Espírito Santo. Onde você erra, continua no erro, e mesmo a ação do Espírito Santo falando ao seu coração para mudar aquilo outro, deixar aquilo, colocar aquilo na vida, quando eu vou recusando ouvir a voz do Espírito Santo, é o que a Bíblia diz de pecado contra o Espírito Santo. Chega um momento em que a gente endurece tanto o coração que o Espírito Santo já não tem mais acesso à nossa vida. Ou seja, nós estamos o quê? Nós estamos excedendo o limite do perdão. Nós estamos não permitindo a ação do Espírito Santo. E ainda esse texto diz que o Espírito Santo seria retirado. Como assim? O Espírito Santo será retirado da terra? Não teremos a ação do Espírito Santo em nossa vida? E quando a Bíblia diz que Jesus enviaria o Espírito Santo para estar conosco para todo sempre? Queridos, eu preciso entender que o retirar do Espírito Santo da terra, como alguns dizem, não diz respeito que todos nós ficaremos sem a ação do Espírito Santo em nossa vida. Não. Para aqueles que estão permitindo a ação do Espírito Santo em sua vida, para aqueles que estão reconhecendo que precisam mudar coisas, que se arrependem, confessam seus pecados, que estão buscando a Deus, que estão assistindo os vídeos, compartilhando tudo aquilo que têm aprendido ou revisto, estão lutando para pôr em prática, estes terão para todo e sempre a ação do Espírito Santo em sua vida. Agora, aqueles que não estão permitindo a ação do Espírito Santo, é desses que será retirado. Talvez você esteja pensando agora, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que para mim já não tem mais jeito, eu fui longe demais? Será que eu tenho insistido no erro? Será que eu tenho rejeitado tanto a voz do Espírito Santo que para mim já não tem mais jeito? Eu quero dizer para você, se há essa preocupação no seu coração, é porque o Espírito Santo ainda tem encontrado lugar no seu coração, na sua vida. Se você tem esse medo, é porque o Espírito Santo ainda está agindo na sua vida. Se você está assistindo esse vídeo, é porque ainda tem permitido a ação do Espírito Santo na sua vida. E é Ele que vai nos manter firmes, mesmo em meio aos problemas e os vícios de um mundo caído provenientes nas cidades. Mas ainda vamos continuar. Olha alguns textos que mostram o quanto o Espírito Santo, como eu mencionei, agirá na vida daqueles que permitem, ao mesmo tempo que não agirá na vida daqueles que endurecem o coração. Gênesis 6, versículo 3 diz assim: Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Momento conturbado da história desse mundo. E você sabe, antes do dilúvio, Deus quis acabar com tudo, tamanha maldade, porque os homens não permitiam a ação do Espírito Santo. Mas, nesse grupo de pessoas que não aceitavam mais a ação do Espírito Santo, olha quem está lá, Noé, versículo 9, no mesmo capítulo, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé o quê? Andava com Deus. Queridos, eu só consigo ser justo, íntegro e andar com Deus pela ação do Espírito Santo. E é por isso que precisamos clamar pelo Espírito Santo, pela chuva serôdica, para sermos justos, íntegros, andarmos com Deus, para superarmos todos os obstáculos, porque Jesus, Ele está voltando para nos buscar. Olha só, Deus não tem executado sua ira sem o quê? Sem misericórdia. Sua mão ainda está o quê? Estendida. Hoje é o dia, queridos. Hoje é a oportunidade.
Se de repente eu estava andando em caminhos tortuosos, me desviando para a direita ou esquerda, sendo indiferente para com as oportunidades de estudar a palavra de Deus, ao invés de estar antenado, linkado, seguindo estudos da palavra de Deus, eu estava mais ligado às coisas desse mundo. Esse é o momento. Nós precisamos permitir a ação de Deus na nossa vida, porque antes da sua ira é dada a misericórdia, é estendido o braço da graça restauradora. Sua mensagem precisa ser transmitida. Seja este alguém usado pelo Espírito Santo, transmita, compartilhe essa mensagem para que outros também tenham a oportunidade de permitir a ação do Espírito Santo. E mesmo nos grandes centros, nas cidades, embora os vícios do mundo prevaleçam, mas a ação do Espírito Santo prevalecerá sobremodo na vida destes. Compartilhe, divulgue estas mensagens. Olha o que é dito em 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é o quê? Paciente, misericordioso com vocês, não querendo que ninguém pereça, se perca, morra no pecado, mas que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Esta é a vontade de Deus. Embora as cidades estejam devastadas pela iniquidade, pelo pecado. Olha o que é dito. Uma ocasião, Ellen White narrando. Achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidado à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, andar para o céu. Parece até a Torre de Babel. O orgulho, a soberba. Parece até a história do Titanic, não é? Olha como o texto continua. Garantia-se que esses edifícios seriam a prova de fogo e haviam sido erigidos para glorificar o quê? Seus proprietários e construtores. Olha a repetição aqui da Torre de Babel. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Os homens olhavam os altos edifícios, supostamente incombustíveis, ou seja, que não pegariam fogo, e diziam: estão perfeitamente seguros, mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de pés. Esse pés significa o quê? Significa o mesmo que a base do petróleo, significa mesmo do piche, como se estivesse totalmente incendiados. Aqui eu quero abrir um parênteses. Algumas pessoas se utilizam desta citação para dizer que Ellen White estava profetizando a respeito das torres gêmeas que caíram em Nova York. Mas esse texto não diz respeito àqueles edifícios, até mesmo porque, embora houve um incêndio em razão da explosão das aeronaves, mas não a consumação do prédio todo em chamas, como se fosse o piche. Ou seja, são situações que estão por vir nos grandes centros, nas grandes cidades. Todas as advertências de Cristo acerca dos eventos que ocorrerão perto do fim da história terrestre estão agora se cumprindo em nossas grandes cidades. Deus está permitindo que as coisas sejam trazidas à luz, para que as pessoas, para que as possa ler até quem passa o quê? Quem passa correndo. É uma citação encontrada no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 2. O chamado de Deus para que então fosse pulverizada esta mensagem, para que as pessoas se preparassem para a volta de Cristo. Na época, para que as pessoas se preparassem para uma nova vida, para o abandono do pecado, e para nós hoje, para o abandono do pecado. Por quê? Porque Jesus está voltando, e hoje o que nós estamos vendo, para muitos já, mesmo na correria, que passem correndo, na correria da vida, mesmo em meio a tantas atividades, mesmo na pandemia, parece que está todo mundo correndo ainda mais.
aqueles que estão em home office, correndo ainda mais, os que estão, muitas vezes, em razão do desemprego, desesperado, correndo ainda mais, tentando sobreviver. Mas mesmo em meio à correria, todos pudessem ler, ou seja, entender. É por isso que muitos que não estavam preocupados com as coisas de Deus, buscando a Deus, diante do cenário e de tudo que estão contemplando, começam a dizer: parece que o mundo vai acabar. Parece que os relatos da Bíblia estão acontecendo. Percebem? Olha o texto. O pernicioso suborno, a malversação de recursos, as transações fraudulentas entre homens que têm autoridade para soltar os culpados e condenar inocentes. Toda essa iniquidade está enchendo outras grandes cidades da terra e tornando o mundo como ele era nos dias que precederam o dilúvio. Olha, queridos, relatado há décadas atrás e tudo se cumprindo. A gente vê na política, a gente vê as transações fraudulentas. É só ligar o noticiário e a gente vê isso, a maldade, a fraude, a omissão. Quantas coisas que estão acontecendo. Mas a Bíblia já dizia que assim o seria nos finais dos tempos. Sabe, porém, isto, 2 Timóteo 3, 1-4, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Queridos, tudo isso se cumprindo, os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, em sindicatos, em confederações. E aqui é um detalhe importante a respeito do que Ellen White profetiza com relação aos sindicatos das cidades. Não devemos ter nada que ver com estas organizações. Olha o que ela diz: Deus é o nosso soberano, nosso governador, e Ele nos convida a sair e separar-nos do mundo. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Olha, ela vai mais adiante. Se recusarmos fazer isso, se continuarmos a nos vincular ao mundo e a encarar toda a questão de um ponto de vista mundano, tornamos-nos como o mundo. Olha só, se a gente começar a vincular-se a estes mecanismos mundanos, onde creem que nessa massa prevalecerão e terão mais poder, e achar que isso não tem nada a ver, não tem problema. O texto diz que nos tornamos como o mundo. Quando métodos e ideias mundanos governam nossas transações, não podemos colocar-nos sobre a elevada e santa plataforma da eternidade. Os sindicatos, e olha aqui de maneira mais direta, ela fala com relação à perturbação para os adventistas do sábado, dos preceitos de comercialização, sonegação. Ela está falando, olha só, os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca. Houve desde o princípio do mundo. Olha que interessante essa frase, né? Trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Quando a gente lê Daniel 12, não soa as mesmas palavras? Um tempo de angústia tal como nunca houve no mundo. Finais dos tempos. Mas é fato também que Daniel 12 registra que nesse momento, qual nunca houve angústia tamanha, é nesse momento
e Jesus Cristo virá para nos salvar. O texto continua: por causa destas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Minha advertência é: conservai-vos fora das cidades. Mas eu preciso lembrar que quando sair o decreto dominical, antes disso o evangelho já foi pregado a todo povo, língua e nação. E a gente vê que hoje, através da rede social, esse evangelho tem sido pregado e alcançado todo o povo, língua e nação. E de acordo com os eventos finais da história desse mundo, antes que esse evangelho alcance todos, é derramado a chuva serôdia. Ou seja, queridos, se você já tem ouvido a respeito desse decreto, significa que o evangelho está sendo pregado. E se o evangelho está sendo pregado, significa que a chuva está caindo. Talvez ainda não com toda a intensidade, mas talvez também porque não estamos buscando como deveríamos. Jesus está voltando. Já temos o sinal do momento de sair das cidades, um decreto. Alguns justos ainda vão ficar na cidade. Olha só, posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos. Decreto de morte. Seus inimigos, alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de todo aquele que é o quê? Fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem, tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Imagine como será esse momento, queridos. Por isso vale a pena ser fiel, porque mesmo no momento de um decreto de morte contra os guardadores dos mandamentos de Deus, o que eu estou falando aqui, queridos, é bíblico. O que eu quero colocar aqui não são palavras de homens, mas a palavra de Deus. Mas aqueles que continuarem fiéis, diz a Bíblia que os anjos de Deus, a proteção de Deus estará sobre nós. Por isso vale a pena ser fiel, vale a pena honrar a Deus. E eu termino com esse texto. 1 Samuel 2,30 diz: porque honrarei, Deus dizendo, aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Quero terminar esse momento dizendo a você, querido amigo, querido irmão, querido internauta, vale a pena honrar a Deus, porque Ele honrará cada um de nós nos momentos mais difíceis que possamos vivenciar. Eu tenho certeza que muitos que me ouvem nesse momento, diante de um momento tão difícil que estamos passando, alguns sem emprego, mas têm tido o que comer. Por quê? Porque Deus tem honrado. Muitos passando por um momento difícil na vida emocional, mas um alento tem tomado conta do coração. Por quê? Porque Deus tem honrado. Muitos têm perdido seus familiares pela Covid-19, por outras questões de saúde, mas Deus tem honrado, trazendo o consolo aos seus corações. Eu quero colocar mais uma vez você, eu quero me colocar nas mãos de Deus, para que eu e você possamos entender tudo o que está acontecendo, as orientações e os sinais que Deus nos deixa, e a importância de nos apegarmos ainda mais na palavra de Deus, e não permitirmos que o mundo exerça influência sobre nós, mas que pela ação do Espírito Santo nós possamos exercer influência sobre o mundo. Eu convido você a fechar os seus olhos para orarmos a Deus.
Pai querido, quantas informações importantes nos foram dadas através desse estudo. Ajuda-nos a crermos em tudo isso, colocarmos em prática, a mudar o que precisa ser mudado, a tirar da nossa vida o que precisa ser tirado. Que o mundo não prevaleça sobre nós, mas que a ação do seu Santo Espírito através de nós sobrepuje neste mundo. Que possamos ser a luz a brilhar, o sal a trazer o sabor agradável do plano da salvação, do perdão e da salvação. Esteja conosco, com cada internauta. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro. Quando? Na quarta-feira, no mesmo horário, às 19h30. Deus lhe abençoe.